o que eu mais tenho feito, basicamente, nos últimos tempos. Falar de relacionamentos, falar do desafio de conviver em família, e não apenas em família, né? Mas viver num ambiente conjugal e viver a diversidade de todos os relacionamentos interpessoais, que não são fáceis. É importante que você entenda que a Bíblia sempre está focada em duas vidas. Quando você vai ver a carta do Apocalipse, uma das propostas é: ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. A Bíblia aqui nos expõe que há duas mortes, porém duas vidas. A conotação morte aqui quer dizer apenas separação. Quando a primeira morte acontece, é quando o espírito se ausenta do corpo, então o corpo perde a vida. Ou seja, quando há a separação do espírito do corpo, há a primeira morte. Porém, a segunda morte para acontecer é quando a alma se separa de Deus. Quando a Bíblia diz que ao que vencer não sofrerá o dano da segunda morte, é porque Davi disse a seu filho Salomão, quando estava morrendo: eu sigo pelo caminho de todos os homens, eu estou morrendo, meu filho. Mas Davi sofre o dano da primeira morte, mas não sofre o dano da segunda morte. Quando nós entendemos isso, eu acho que fica muito mais fácil nós nos relacionarmos. Aprenda uma coisa: ter nele a vida eterna, não por merecimento. Principalmente nós que somos casados, que conhecemos muito bem nosso cônjuge, provavelmente você sabe que seu cônjuge não mereceria ir para o céu. Aliás, você acha que ele nem veio de lá para a sua vida, certo? Mas por que ele vai? Por causa da graça, um favor que ele não merece, tá certo? Quem aqui acha que sua sogra merece ir para o céu? Então, pautado aí numa brincadeira, é só para você entender. Mas a graça me coloca no céu por um favor que eu não mereço. Então a graça me auxilia a não viver o dano da segunda morte. Mas a graça não me ajuda a viver uma vida íntegra nessa terra. É muito importante você entender isso. Por que eu sempre falo isso? Se você me acompanha, você sabe. A minha preocupação, ainda que seja com o alcance das pessoas que não conhecem a Cristo, eu tenho uma preocupação muito grande com a qualidade de vida que as pessoas vão manter nessa terra antes de sofrer o dano da primeira morte. Falar de relacionamento hoje eu acho algo altamente pertinente, porque hoje eu vejo as pessoas extremamente atrapalhadas para lidar com seus relacionamentos. Eu não me caso, eu vou viver junto. O máximo que eu faço é um contrato de casamento, né? Uma união estável. Por quê? Porque eu não sei se vai dar certo. Eu não estou muito certo desse negócio. Esse troço é um negócio meio complicado. Então eu não quero me envolver com um nível de comprometimento tão grande. Colocar o nome de outra pessoa, certo? No meu. Ter que trocar algumas documentações. É muito complicado. É muito arriscado. A probabilidade de não dar certo é muito grande. Então eu quero um nível de comprometimento menor. Por quê? Porque se não der certo, a gente termina isso de uma forma mais fácil. Numa época não muito longe desses dias, por que temos filhos? Por que trazer um número grande de filhos? Porque eles dividem atividades? Porque eles somam na força? Porque eles trazem mais recursos? Porque filho é uma bênção?
Sim, eles dão despesa, nada, eles diminuem despesas. Essa era a visão. É difícil educá-los? Nada. O que eles precisam é de exemplo. Nós olhamos para a geração de hoje, grande parte não quer se casar. Meu corpo, minhas regras, sexo livre, uma ausência de comprometimento total, filhos, nem pensar. Ele engorda. As mulheres depreciam seu corpo, não deixa a gente dormir, gasta dinheiro, quebra tudo, é escola. Você tem um menino e não sabe se vai ser menino ou menina. Você tem uma menina e não sabe mais. Então é muito perigoso, é muito arriscado. Então é melhor não ter, porque só dá despesa. Filho é uma droga, né? A amizade, que amizade o quê, gente? Amigo é aos dentes, de vez em quando morde a língua. Tem amigo nada, pastor, eu ando sozinho nessa vida. Cheguei aqui só e vou embora só. Você pensa que eu estou brincando? Mas numa escala muito maior do que você pensa, a maioria das pessoas estão vivendo desse jeito. Talvez não falem disso. Talvez não externam isso verbalmente, mas é nesse estilo. Não caso, não tenho filhos, não tenho amigos, vou ficar dentro de casa o melhor ou maior parte do tempo que eu puder, eu vou comprar de casa, eu vou receber em casa, certo? Eu não quero me relacionar. Por quê? Porque se relacionar é para gente madura. Porque se relacionar é realmente algo que pede maturidade. É assim que funciona. É isso que eu quero mostrar para vocês hoje, rapidamente. Eu já falei isso aqui. Tem gente que está tão decepcionado com gente que está vivendo com bicho, chamando até bicho de gente, chamando gato de filho, cachorro de filho. Frango, eu fui esses dias, falei isso aqui já. Eu fui tomar um café numa casa, a mulher chamou o que me parecia ser uma menina. Eu estava na porta da cozinha, entrei um pouquinho, sentei na mesa, assim na cadeira, estava tomando um cafezinho, e ela chamou o que eu achei que fosse uma menina. Entrou um frango. Um franguinho de pescoço pelado, bonitinha para uma franguinha. Eu fiquei olhando e a franguinha respondia pelo nome. Até então não achei estranho botar nome de gente em bicho, certo? Porque eu nunca vi, por exemplo, um menino chamado Rex. Ninguém faz o contrário. Ainda que daqui a uns dias vai ter, certo? Mas o mais interessante foi que ela falou: olha, pastor, minha filha. Quando ela falou que o frango era filho dela, eu já queria saber onde era o ninho dela. E por que é isso? Você está rindo, mas é sério. Está assim de gente que não quer mais viver com ninguém porque se aborreceu com alguém. Porque depositou nas pessoas um nível de expectativa equivocada, sabe? Não quer ter mais amigo, não quer mais se casar, não quer mais ter sócio, não quer mais ter nada, não quer mais nada nessa vida. Então morre. Porque você veio nessa vida para viver em sociedade. E o que você precisa? Aprender a viver. Eu vou te dar só algumas dicas para ver se você melhora. Sabe qual é o primeiro? E falar para crente sobre isso é horroroso. Porque dá uma dor na consciência. Quando você diz que tem gente ruim, tem não, pastor, todo mundo é bom.
Nossa, você ainda está nessa? Que todo mundo é bom? Eu conheço tanta gente ruim. Pastor, mas eu me sinto culpado quando penso assim. Eu não, já estou livre. Tem uma Austrália que eu falo, isso é ruim demais, mano. Tem gente que eu não recomendo nem de ir para o inferno. Se o diabo me pedir referência, eu falo, leva não, leva não, leva não. Leva não, que isso vai atrapalhar o inferno, hein? Vai ficar mais quente do que tu pensa. Cuidado que você pode estar rindo de você. Então escute só. Se nós aprendemos a viver assim, qual é a minha preocupação? Gente, por favor, eu sei que pessoas bondosas, amorosas, sabe, gostariam que todo mundo fosse legal e fosse bom, mas não funciona. E qual é a minha grande luta? É que pessoas que começam relacionamentos achando que todo mundo é bom, terminam relacionamentos achando que todo mundo é, e não. Esse que é o problema. Nem todo mundo é bom e nem todo mundo. E tu é que precisa identificar.